Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara. Estamos chegando nesta sexta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, maratonista, Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Agora sim. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Hoje eu já fiz meus 4,5 km correndo na chuva, que é muito bom. E é isso, começando bem o final de semana. Muito bem, não vai gripar, hein? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Hora do Esporte. Soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa falando no programa de hoje de futsal. Em menos de uma semana, o São José enfrentou o Corinthians 2 vezes. Na primeira, sexta passada, você lembra, foi pelo Campeonato Paulista e deu timão e de goleada. Ontem foi pela Liga Nacional aqui em São José. O Brunão esteve por lá e vai te contar a história do jogo. As imagens são de Reginaldo Casulo e o seu brinquedo você vê agora. Solta, Matheus! O ginásio era um pouco diferente do habitual, mas o adversário já era conhecido. Isso porque São José Futsal e Corinthians faziam o segundo jogo em menos de uma semana. Na última sexta-feira, goleada por 6-0 para os corintianos pelo Campeonato Paulista. Agora o duelo era pela Liga Nacional. Outro campeonato, outra história. E para fazer diferente, os joseenses começaram em cima. Nesse chute do Danilo, o goleiro Kevin espalmou. Mas o jogo era mais tático do que técnico, e as boas chances pouco apareciam. O goleiro Kevin até arriscou 2 chutes para o gol, mas sem tanto perigo. E se faltava gol, sobrava muita luta e divididas duras. Empurrado pela Fiel, o Corinthians quase abriu o placar nesse lance, mas a bola explodiu na trave. Faltando 1 minuto e meio para o intervalo, o Corinthians cresceu no jogo. Nesse lance, Davis tentou surpreender de calcanhar. No lance seguinte, David fez mais uma boa defesa no chute do Maicon. E antes do fim do primeiro tempo, ainda teve esse chute que passou perto. Na segunda etapa, o fixo Wesley do São José foi expulso com menos de 1 minuto. Com um jogador a mais, o Corinthians foi ao ataque e encontrou o goleiro David pelo caminho. O travessão também livrou os joseenses de levar o primeiro gol. Outro ataque e mais uma defesa de David. De novo, mais um ataque e defesa de David. Outro chute e a trave salva mais uma vez. Com o time completo, o São José conseguiu sair da defesa e fez o goleiro Kelvin trabalhar. Faltando 13 minutos para o fim, foi a vez de Rony levar perigo ao gol adversário. Faltando 12h30, foi a vez do Timão ter um jogador expulso. Israel foi para o chuveiro mais cedo, depois desse encontrão. Mesmo com um jogador a menos, o Corinthians perdeu mais uma chance. Lucas Martins puxou o contra-ataque e, cara a cara com David, fez isso aí. Faltando 11h20 para o final, enfim o gol. Danilo chutou cruzado e Luiz Fernando, debaixo das traves, só escorou. Atrás no placar, o Timão foi para cima, mas David estava em uma noite inspirada. Faltando 6h26, o Corinthians foi de goleiro linha, mas não deu muito certo. Igor Carioca errou o passe e Rony chutou para o gol vazio, ampliando o placar para o São José. Mas ainda tinha jogo, e faltando 4h55, Maicon chutou forte para diminuir o placar. Pouco tempo depois, o empate corintiano, novamente num chute de Maicon. E o Maicon queria mais, só que dessa vez a bola foi para fora. E tinha tempo para mais emoção. Era a vez do São José usar goleiro linha. O Timão roubou a bola e quase fez o gol da virada. Faltando 39 segundos, Davis desperdiçou a última chance do jogo. Fim de partida, São José 2, Corinthians 2.
Um jogo difícil, né? Contra o Corinthians, sabemos desse jogo que era importante, né? Somar os pontos na Liga Nacional. É um sentimento de tristeza, né? Um sentimento de tristeza por estar ganhando, né? E tomar um empate. Agora é trabalhar, né? Continuar trabalhando, estamos evoluindo. Eu fico feliz pela evolução, né? É uma outra postura, é um outro jogo, propomos o jogo, não ficamos, né, acanhados, mas o que eu cobrei no vestiário é que pra gente reverter a situação não pode ter esse êxito. No segundo duelo da semana entre joseenses e corintianos, podemos dizer que o ponto positivo foi o placar, bem diferente do confronto no Campeonato Paulista. Mas com um empate, o São José segue sem vencer na Liga Nacional. Fato que preocupa e muito jogadores e o técnico Gabriel Oliveira. Incomoda muito, né? Tira minhas noites de sono, tira as noites de sono dos atletas, da diretoria, pressiona a gente, não estamos acomodados, estamos sim incomodados com certeza, e isso exigiu nossa mudança de postura. Acredito que hoje a raiva não é postura, a raiva é o detalhe que escapou a vitória nos mínimos detalhes ali no finalzinho. Incomoda bastante, né? A gente na equipe se cobra bastante para sair esses 3 pontos, essa vitória, para dar um pouco a aliviada, né? Uma tranquilizada no clima, né? Do trabalho mesmo. E é isso, trabalhar, mano. Trabalhar que vai dar tudo certo. Pois é, Brunão, você esteve lá, jogo movimentado, principalmente no segundo tempo, e com tudo que tem direito, né? Expulsões, gols, emoção e tudo mais. E eu acho que o que vale para esse jogo, você pode dizer melhor que você estava lá, é o que o Pichu falou, é a postura do time, né? Que vem de uma goleada para esse mesmo Corinthians. Eu acho que as equipes são praticamente as mesmas que se enfrentaram pelo Paulista, ontem se enfrentaram pela Liga Nacional, e o São José fica com um gostinho amargo porque estava jogando em casa, abriu 2-0 e acabou cedendo o empate. Faltou, acho que segurar um pouquinho mais ali, né? Nos 4 minutos finais ali do jogo, faltou segurar um pouquinho mais. O David foi muito bem, o melhor do jogo foi o goleiro do São José. Depois da expulsão, principalmente quando o São José ficou com 2 minutos, com 3 na linha, o São José teve que se fechar todo, e aí só deu David e a trave. Os dois ali personagens que salvaram o São José. Mas o ponto positivo é que o São José não sofreu uma derrota, ainda não venceu na Liga Nacional, tem que ver isso aí, tem que se recuperar, mas dá para tirar pontos positivos dessa partida. Então, é uma evolução sim, falta só esse finalzinho, afinar esse detalhe no finalzinho aí para não deixar empatar ou virar, né, no caso. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação, lá na parte de baixo, que é onde o São José aparece. Lá em cima, nesse momento, não interessa muito pra gente, tem que olhar aqui o São José, 17º colocado, como o Brunão disse, ainda não venceu na Liga, são 3 derrotas e 2 empates, apenas 2 pontos conquistados. Se terminasse hoje, e tem muito jogo ainda para acontecer, o São José estaria fora do mata-mata, porque se classificam os 16 primeiros. O São José na primeira posição, fora da zona de classificação. Próximo jogo do São José é contra o Minas, no dia 30, próxima sexta-feira, lá em Santo André. Falei Minas, perdão, contra o Santo André, desculpa, me confundi, contra o Santo André, lá no ginásio Noêmia Assunção, Santo André e São José, 6ª rodada da Liga Nacional, tá certo? Vamos acompanhar e trazer claras informações aqui no nosso Hora do Esporte. Brunão, mudando de assunto, olha só, tem novidade pelos lados do ginásio Lineu de Moura, tem novidade no São José Basquetebol. Quem traz essas informações para você é o nosso repórter João Delfino. Diz aí, João, boa tarde. Fala, Vieira, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Hora do Esporte desta sexta-feira. Hoje eu estou aqui na frente do ginásio Lineu de Moura para a gente falar sobre o São José Basquetebol. Ontem o time anunciou a renovação do técnico Regis Marrelli. O pessoal que acompanha o Hora do Esporte deve se lembrar que nós entrevistamos o Regis aqui no Lineu de Moura ao fim da temporada e ele manifestou o desejo de permanecer na equipe, e é isso que vai acontecer. É ele quem vai comandar o São José na temporada 2025-2026. O Regis, que agora vai para o seu 2º ano consecutivo depois do retorno ao São José. Na primeira passagem, ele dirigiu o time de 2006 a 2013 e conquistou 2 campeonatos paulistas, um em 2009, outro em 2012. Foi também vice-campeão do NBB na temporada 11 e 12, o ano que foi eleito também o melhor técnico da temporada do basquete brasileiro.
também foi vice-campeão paulista em 2011 e na atual passagem voltou a uma final de Paulista. São José voltou a uma decisão estadual depois de 9 anos, perdeu o título para o Franca, mas fez uma boa campanha. No NBB foi eliminado para o Vasco da Gama nas oitavas de final. Junto do Regis Marrelli, permanecem também, renovam o contrato toda a sua comissão técnica. E a gente destaca aqui a continuidade do Cris Amed, que já foi campeão paulista com o São José quando exercia a função de treinador lá no ano de 2015. Ele permanece na equipe, agora continua na sua função de assistente técnico. Dentro de quadra, falando de elenco, o São José deve ter uma reformulação grande. Muitos jogadores devem sair, evidentemente que muitos também vão chegar para compor o time da próxima temporada. A gente destaca por aqui que a gente tem as informações de que o Adiel, que é ala armador, deve permanecer na equipe. E também o Douglas dos Santos, que foi apontado pelo Regis como o melhor jogador do São José na temporada que terminou há alguns dias, também deve continuar. Ele que é ala pivô, ele que foi destacado como o melhor da equipe, né, pelo próprio treinador, ele teve propostas de outros times, mas tem conversas e negociações encaminhadas para permanecer no São José. Essas são as informações do São José Basquetebol. O Regis Marrelli continua no comando do time. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre os jogos regionais aqui no Hora do Esporte. Vieira, volto com você no estúdio. Valeu, João. Obrigado pelas informações do basquete. O Regis Marrelli continua. Acho que é uma boa para o São José dar essa continuidade e a tendência, como bem disse o João, a Adiel deve permanecer, assim como o Douglas. O restante, Brunão, a grande maioria, para não dizer todos, devem ir embora. É importante era um desejo comum do Regis, que já tem família estabelecida aqui, acho que o do São José também, né, de até não procurar outra pessoa que pode ser uma dúvida, sendo que o Regis é uma certeza, o Regis tendo um bom time na mão, a diretoria josense sabe o que ele é capaz de fazer. Então, e o Douglas ainda não bateu o martelo, mas ficando também é uma ótima para o São José, porque o time no Paulista sem o Douglas e com o Douglas foi totalmente diferente. Então o São José começou a se recuperar no Paulista justamente quando o Douglas voltou de contusão. E o Adiel também ficando é uma boa. Agora tem que ver, né, o restante do time aí, né? O Franco Vieta foi bem, tem que ver se fica. O Tincho, né, o outro argentino, também foi bem quando chegou, tem que ver se fica. Então vamos ver como é que vai ficar essa movimentação do São José. O São José tem interesse realmente no Douglas. Não, o argentino, Franco Vieta, isso. Franco Vieta tem interesse na permanência, mas o mercado argentino melhorou, as condições estão melhores no basquetebol argentino, fica difícil a permanência dele, mas o São José está tentando aí, de repente, chegar no salário, chegar nas condições para ambas, para a equipe e também para o jogador. O NBB está chegando na sua reta final agora, a partir daí começam a pipocar as informações definitivas de quem sai, quem fica, e claro, você vai ficar sabendo tudo aqui no nosso Hora do Esporte, que vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta as informações dos Jogos Regionais. São José será sede em 2025. O João vai trazer as informações. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte para falar de Jogos Regionais 2025. São José dos Campos será sede neste ano. Quem traz os detalhes, e ele volta aqui no Hora do Esporte, é o nosso querido João Delfino. Volta, João, diz aí, João. Fala, Vieira, estou de volta aqui no Hora do Esporte, agora para a gente falar sobre os jogos regionais, aqui, tá? Porque eles voltam a São José dos Campos depois de 38 anos. A última vez que a cidade foi sede foi lá em 1987. Então, para a gente falar como devem ser esses jogos, eu estou aqui com Itamar Lisboa, secretário adjunto de Esporte e Qualidade de Vida. Secretário, boa tarde, né? Como foram as negociações, né, para São José voltar a receber os jogos regionais? Boa tarde, primeiro que é sempre uma satisfação falar com vocês, né? Na verdade, a gente foi para a reunião dessa semana meio que para entender como seria esse novo formato do Estado, né? Nenhum município se prontificou a ser sede, então fomos para lá para entender. E aí acabou que a gente já tinha dividido isso com o prefeito Anderson, esse nosso anseio também de querer trazer algumas modalidades aqui para o município. Então, quando a gente chegou e viu que ninguém queria nada, né? De todas as modalidades, e não teria um período concreto para poder ser realizados os jogos. No mesmo momento, São José levantou a mão e se prontificou a poder receber esses jogos de uma maneira total, né? Sabemos que duas foram antes
esse anseio de São José ir lá na frente, se prontificar e receber todos. Então acabou que Damas de Xadrez foi para Ferraz e todas as outras ficaram aqui com o município de São José dos Campos. Qual que é a importância da cidade receber, voltar a receber, né, depois de 38 anos, né? Como que a cidade e a secretaria encaram esse momento? Na verdade, para nós aqui é um grande frio na barriga, mas ao mesmo tempo é um momento de muita felicidade. Como você muito bem disse, abriu a matéria dizendo a última vez que foi, então assim, todos queriam, né? E o sonho de qualquer atleta é jogar, e ainda mais sabendo que é o programa Atletadão, em grande maioria, que vai representar o município, o grande anseio de todos é poder jogar com o ginásio, tendo seus familiares, né? Tendo a presença daqueles que estão mais próximos, coisa e tal. E sabemos que o município é um município pujante, que respira o esporte. Então a gente tem total certeza que para nós será bom, porque fora de casa a gente já lota, quando é São José, já lota os ginásios, os campos, onde for a modalidade. Agora, dentro de casa, a gente sabe que vai estar ainda mais cheio com a presença das famílias. Uma diferença para esse ano é que a cidade não vai hospedar, né, as delegações e os atletas, né? Como que isso foi definido, né? Na verdade, como nenhuma cidade se prontificou e eles não abriram nada para poder alimentação e coisas do tipo, já não ia ser assim pelo formato. E acaba que não teria nem a data que foi designada para os jogos, que é de 1 a 13, nem isso iria acontecer. E aí acaba que fica ruim para os outros municípios, que já têm seus atletas contratados, coisa e tal, o período que eles já deixaram à disposição para os jogos, nem isso aconteceria. Então, se a gente não abraça e traz isso para cá, a gente nem sabe o que seriam desses jogos regionais. O senhor acha que isso pode influenciar na quantidade de atletas, na quantidade de delegações vindo para cá, esse fato da hospedagem gratuita não acontecer esse ano? Na verdade, o portal do Estado fecha no dia 9, é aí que a gente vai ter a dimensão de quantos municípios estarão presentes. A gente sabe que muita coisa mudou, é um novo formato, então a gente também tem que se adequar nesse momento que a gente vive e vai ser bom para o Estado, para todos os municípios, poderem ver qual o melhor formato, se é o anterior, se é esse, para se adequar para o futuro. A gente já sabe mais ou menos quantas praças esportivas vão ser utilizadas, se aquelas particulares também, de repente, como Lineu de Moura, Farmaconde Arena, podem ser utilizadas? A gente já aqui internamente colocou à disposição tudo o que a gente tem de melhor para poder oferecer, inclusive os parceiros que são esses, como você citou, tanto Lineu de Moura, o Santa Rita com as quadras de tênis, o INPE com a quadra para o basquetebol. Então, tudo que a gente tem, que utiliza hoje, nós vamos deixar à disposição para poder receber os jogos. Então, a gente vai fechar as praças esportivas para poder ofertar de melhor. Mas a gente só vai saber disso depois do dia 9, que a gente vai ter a dimensão desses jogos. Mas te garanto que será sucesso, pois nós vamos em outros municípios que não tem 1/3 do que a gente tem de espaço esportivo. Então, o anseio não só nosso, como de todos, quando a gente colocou à disposição, foi geral e todo mundo acabou o anseio de todos por poder saber que está numa cidade que é muito bem amparada, graças ao nosso prefeito antes, o Felício anteriormente. Preparamos tudo para poder entregar para a comunidade. E agora acaba que a gente vai entregar para a comunidade ao redor, né, os municípios próximos poder participar desses jogos regionais. Só para a gente fechar aqui a participação, já temos a data de quando começa, a abertura deve ser no Teatrão? É de 1 a 13, né, que é o período dos jogos. Nós vamos propor, a gente vai ter uma reunião com o Estado na segunda-feira, no período da tarde, e a gente já vai propor para ele que a abertura seja feita não no Teatrão, e sim na Arena, para a gente poder fazer com esse palco, que é um palco não só do Brasil, como é um palco internacional e já referendado, para que seja também aproveitado pelos municípios no entorno. Tá certo, secretário. Agradeço pelas suas informações aqui no Hora do Esporte. Jogos regionais voltando a São José e nós, aqui do Hora do Esporte, com certeza vamos acompanhar tudo de perto, viu, Vieira? Volto com você aí no estúdio. Valeu, Joãozinho, valeu, Big, nas imagens aí, tanto ali na Secretaria de Esportes, quanto ali na frente do ginásio Lineu de Moura, trazendo as informações do basquete. Notícia bacana para São José dos Campos, umas novidades aí com relação ao não ter alojamento aqui para as cidades, mas isso é aquilo que aconteceu, né, Brunão? São José se prontificou a ceder nesses moldes e a galera aparentemente aceitou. E é legal que a gente consegue acompanhar de perto como vai funcionar e as modalidades também, talvez até fazer alguma matéria ou outra aí com imagens, enfim, muito bacana.
E é isso, para quem for participar, bons jogos e boa sorte. Sucesso aí para toda a administração, que vai tomar conta aí dos jogos regionais, os atletas que vêm para cá e os atletas de São José dos Campos, que vão representar muito bem em busca de mais um título de jogos regionais, desta vez aqui em São José dos Campos, depois de 38 anos, uma nova edição sendo disputada aqui na nossa cidade. Brunão, mudando de assunto, olha que notícia boa, o time de goalball de São José, em parceria com o Instituto Athlon, se classificou, melhor dizendo, em primeiro no seu grupo e avançou para as quartas de final do Mundial de Clubes que está sendo realizado lá na Lituânia. Ontem o São José venceu, você está vendo imagens aí, ó, de virada, o time do Bolfarik, da Argélia, como eu disse, de virada por 8-4 na estreia da competição. Nessa madrugada, em um jogo bastante acirrado, muda aí, Matheus, é outro jogo, e também de virada o São José venceu os donos da casa e uma das equipes favoritas da competição, o Old Power da Finlândia, pelo placar de 6-4. E hoje pela manhã, o São José voltou à quadra e conquistou os 100% de aproveitamento nessa fase de classificação ao bater o NGA Lions da Lituânia pelo placar de 5-1. Com esses resultados, o São José Goalball masculino avançou para a fase eliminatória de quartas de final como o melhor do grupo B e vai enfrentar o quarto colocado do grupo A, que é o time do IVY do Japão, que também é um dos favoritos e surpreendeu negativamente, ficou em quarto na sua chave, e as informações vindas lá da Lituânia, que esse time... Finlândia, no caso. Finlândia, verdade. Na Finlândia, o SESI, que era uma das equipes favoritas, e também essa equipe do Japão, eles brigaram gol a gol ali na última rodada para ver quem ficava na terceira posição e quem ficava na quarta. Ficou o time do Japão, portanto, São José, líder da chave B, vai enfrentar o quarto da chave A, que é esse time japonês, pedreira para o São José. A gente achava que as informações que a gente tinha era que era semifinal, mas aí classifica todo mundo no grupo, enfim... Mas ainda bem que classifica os quatro de todos os quatro do grupo vão jogar, porque senão os tidos como bicho papões do outro grupo ficariam de fora, né? Em terceiro e quarto lugar. Mas agora o São José, enfim, vira a página, agora é mata-mata, então agora a margem de erro é 0 e boa sorte pro pessoal aí. O São José que está 100%, pode bater de frente aí com o time que era tido como favorito, então, o time japonês. Então, boa sorte para a rapaziada aí do goalball. Então, essa partida contra os japoneses já vai acontecer nessa madrugada, já é quartas de final, né? Nessa madrugada, 4h30 da manhã, o Instituto Athlon contra o IVY do Japão. Vamos acompanhar e, claro, segunda-feira, todos os detalhes para você, quem sabe, comemorando o título de São José Instituto Athlon neste Mundial de Clubes, título que será inédito para nossa cidade, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, já voltamos, tem informações do basquete e também futebol feminino, basquete feminino e também o futebol feminino para você, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando de basquete. O time feminino de São José entra em quadra no domingo, em jogaço devido às circunstâncias aí na tabela de classificação. E o São José vai até o ginásio Monstrinho enfrentar o Ourinhos pela 6ª rodada do retorno da LBF. São José vem de 3 vitórias consecutivas na competição e o Ourinhos vem de 2 triunfos, ou seja, um dos dois times terá essa sequência positiva quebrada. Neste momento, o Ourinhos é o quarto colocado com com um pouco mais de 60% de aproveitamento, que atualizou ali a rodada, né? Em 63 alguma coisa por cento de aproveitamento, e logo abaixo vem o São José na 5ª posição com 60% de aproveitamento. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no ginásio Teatrão, aí essas imagens, inclusive, essas imagens que você está vendo aí, lá no ginásio Teatrão, e o Ourinhos acabou vencendo por 74-70. A bola sobe lá em Ourinhos, Brunão, 4 da tarde no domingo. As meninas que estão aí tentando, né, se recuperar de algumas derrotas que tiveram para equipes que estão mais abaixo da tabela, e agora tem uma pedreira pela frente, Ourinhos. Boa sorte para as meninas aí que vão jogar contra a forte equipe de Ourinhos. Forte equipe de Ourinhos. E para esse jogo lá em Ourinhos, Brunão, São José terá um reforço, hein? Foi contratada a pivô Bárbara Souza para continuidade aí da disputa da LBF. Vamos, TP. A atleta de 34 anos estava no Esgueira de Portugal, onde teve médias de 10,1 pontos por partida e 8,5 rebotes por jogo. E se sagrou vice-campeã da Liga Portuguesa em 2025, este ano, portanto. Ainda este ano conquistou o título
título da Taça Federação Portuguesa de Basquete, sendo eleita a MVP do campeonato. Bárbara tem longa bagagem por diferentes clubes no Brasil e em Portugal. A pivô disputou a edição de 2024 da LBF pela equipe de Catanduva, onde teve médias aí de 13,1 pontos e 9,6 rebotes por jogo, sendo a segunda maior reboteira da competição e a sétima maior em eficiência, 18,2 da competição. Boa contratação para a equipe do São José, Brunão. Boa contratação, e aí aumenta um pouco a questão de experiência da equipe, né? O ano passado o São José tinha uma equipe muito jovem, esse ano já tem uma equipe mais experiente. E chegando essa jogadora com experiência de fora, Portugal, enfim, até com um pouco de mais de idade também, para agregar, né, com as jovens jogadoras aí, uma baita contratação para o São José reforçar ainda mais o time. Maravilha, sucesso para as meninas. Domingo 4 da tarde, ginásio Monstrinho, Ourinhos e São José, jogo que vai... Rapidinho, Matheus, coloca no pique aqui a classificação, só para a gente olhar como é que tá. Olha só, Ourinhos, quarto colocado, 66,7% de aproveitamento, eu estava certo. E o São José Basquetebol, 60% de aproveitamento. Situação da competição neste momento, tá certo? Sucesso para as meninas, segunda, todos os detalhes aqui no Hora do Esporte. Brunão, para a gente fechar ainda falando das meninas, mas do futebol. O São José entra em campo contra o Vasco da Gama, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O São José que ainda não venceu. São José que ainda não venceu e praticamente só tomou goleadas, né? Então o São José tem que tentar de uma maneira aí não tomar gols, que se não tomar gols já é um bom indício de melhora. E aí tem que tentar, se conseguir um empate, tá bom. Fora de casa o empate é importante para tentar conseguir os pontos que restam aqui em casa. Mas é um jogo complicadinho para o São José. Pois é, complicado tentar terminar a competição de forma digna e tentar lutar contra o rebaixamento, que será muito difícil esse ano para o São José escapar. Segunda-feira os detalhes para você também aqui no nosso Hora do Esporte, que vai chegando ao seu final. Vambora, Brunão? Vambora. Vambora, porque hoje foi corrido, hein? Brunão, um grande abraço para você, ótimo final de semana, aproveite o seu final de semana da melhor forma possível e te espero segunda-feira aqui para a gente atualizar tudo sobre os esportes da nossa cidade. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Bom final de semana para você aí de casa. Até segunda-feira. Tchau. Luizão, um grande abraço para você também. Ótimo final de semana para você, para o nosso mascotinho, para dona Paloma. Para você aí de casa, um grande abraço para você. Fique com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na segunda-feira para te deixar muito bem informado sobre os assuntos dos esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, fique com Deus. Ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.